Olá, meus queridos. Um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, dependendo de onde você está nesse momento. Eu sou o Rafael, sou vidente, tarólogo cartomante, formado na Academia de André Mantovani, e ao longo dos anos eu passo aqui no Facebook, realizando consultas, tiragens coletivas, lives de perguntas gratuitas. É importante ressaltar que as lives, né, a consulta gratuita, ela vai tocar quem tem que tocar, chegar em quem tem que chegar, né, porque são coisas da espiritualidade. Então vou responder aqui 3 pessoas que me enviaram a pergunta no WhatsApp. Deixa eu só pegar aqui a pergunta. A primeira pergunta vai ser para Juliana Alves da Costa, nascida no dia 14 de setembro de 1989. A pergunta, ela diz assim: Rafael, eu fiz tudo por esse relacionamento. Ele se afastou. Queria saber se ele reconhece isso ou se para ele tanto faz. Bom, vamos lá, minha querida. Vamos pegar aqui a energia do momento, tá? Que a espiritualidade abençoe aqui a sua consulta, dê permissão para que o oculto seja revelado a você. Que somente a verdade seja revelada aqui na minha mesa, nada mais que a verdade. Bom, Juliana, a carta que vem de energia aqui para você, meu bem, é a carta da Torre. Então a carta da Torre já marca, né, um desmoronamento, um abalo, tá, minha querida? Então, quando a Torre aparece, Ju, ela não vem para assustar, ela vem para mostrar, né, que a verdade caiu sem aviso, sabe? A Torre, ela fala de uma quebra que não foi planejada, né? Algo que parecia estável, mas que já estava frágil, né? Desabou. É um abalo, tá, minha querida? Então, resumindo, né, sem muitas delongas, sem rodeios, né? A casa caiu, né? O que você construiu, os planos, né? Tudo veio abaixo. Né? Não foi apenas um afastamento. Né? Junto com esse afastamento foram sonhos, expectativas. Né? Então, eu vejo aqui, meu bem, nessa carta, que tem uma dor, tem um choque emocional. Tá? Tem aquela sensação de: nossa, não acredito que isso aconteceu. Tá? A Torre também mostra uma coisa muito importante, tá, meu bem? Não foi castigo, se isso passa pela sua cabeça. Não foi castigo. Tá? Foi uma libertação de algo que estava preso em silêncio. Tá, meu bem? Então, você pode até tentar segurar o tranco aí, né? Consertar, insistir, mas a estrutura já não era a mesma. Tá, meu bem? A Torre costuma aparecer quando a pessoa pergunta assim: por que isso acabou? Você tá me entendendo? Então a resposta é porque não dava mais para fingir que estava tudo bem. E repare uma coisa: a Torre cai, mas as pessoas continuam de pé. Então isso mostra, meu bem, que você é mais forte do que você imagina. Essa carta também avisa: não adianta reconstruir em cima do mesmo lugar. Tá? Vamos lá, vamos entrar um pouquinho aqui na sua pergunta, então. Você quer saber se ele tem consciência, né, de tudo que você fez ou se para ele tanto faz. Vamos pegar aqui 3 cartas no tarô.
Bom, aqui vem 4 de ouros, Imperatriz e o julgamento. E a pergunta é se ele tem consciência de tudo que você fez por ele e pela relação, ou se tanto faz. Bom, minha querida, vamos lá. Aqui a resposta é bem clara, tá, meu bem? Porque o 4 de ouros mostra alguém que se fechou emocionalmente aí. Não é que ele não viu o que você fez, ele viu, ele sabe, mas ele segurou tudo por dentro, não soube lidar, não soube desenvolver na mesma medida. Porque essa carta, meu bem, ela fala do apego, do orgulho e do medo de perder o controle. Então, aqui não aparece alguém diferente. Aparece alguém travado que prefere se proteger do que se expor. Você está entendendo? E a Imperatriz aqui, ela muda, né, um pouco de figura, porque mostra você nessa relação. Entrega, o cuidado, a presença, né, a paciência, porque a Imperatriz é perfeita. Então aqui tem alguém que realmente nutriu essa conexão, que fez crescer, que tentou manter. Então, meu bem, realmente, tá? Eu posso perceber o que você está sentindo, que é muito forte, porque você fez realmente de tudo por ele, pela relação. Você se entregou, você deu o seu melhor. Você foi incrível, por isso que você vem nessa energia de torre. Você não esperava isso, né? É o que eu disse no começo, você não esperava por isso. Então foi uma rasteira, né, digamos assim. Por isso que você faz essas perguntas, por quê? Então não foi exagero seu, tá, minha querida? Não foi ilusão, tá? Essa carta confirma que você não fez o mínimo, tá? Você fez foi muito, tá? E aí fechamos com a carta de julgamento. Então aqui é a parte mais importante, meu bem. Porque o julgamento mostra a consciência assim, ele sabe o que ele recebeu, ele sabe o que ele perdeu. E essa ficha cai, geralmente, depois da queda, depois do silêncio. Então, essa carta fala de lembranças, arrependimento, comparação. Então, ele revive cenas, palavras, atitudes. Não é imediato, mas também não é inevitável, vem na mente dele. Tá? Então, respondendo direto a sua pergunta, tanto faz, se tanto faz, mas também não aparece alguém que sabe agir com maturidade. Ele reconhece, mas tem dificuldade de assumir. Talvez a dificuldade em assumir é o quanto ele não foi justo, o quanto ele errou. E talvez reconhecer isso é como se ele estivesse atestando para ele mesmo que ele foi um covarde, por exemplo. Você está me entendendo, minha querida? Vamos tirar no baralho cigano para encerrar aqui a sua consulta, Ju? Olha, o navio a âncora e a árvore. Bom, vamos lá então, minha querida. O baralho cigano tem uma mensagem aqui para você. O navio mostra que em algum momento ele pensou em ir embora de vez. Pensou em mudar tudo, virar a página, seguir outro caminho. Mas aqui não foi tão simples quanto parece.
porque logo em seguida vem a âncora. Então a âncora mostra que mesmo querendo sair, ele não conseguiu aí, tá? Se desprender totalmente. Tem algo que segura, uma ligação emocional, uma lembrança, um sentimento que não rompeu. Então isso cria um conflito interno, a vontade de seguir e a capacidade de se soltar. A árvore confirma, né? Porque é um 6 de copas. Aqui tem raiz, aqui tem história, não é superficial. Aqui tem algo, meu bem, que levou tempo para ser construído. Então a árvore fala de laços profundos, de vínculo, né, que cresce com o tempo. Por isso não está sendo fácil para você. Também não está sendo fácil para ele. Tá bom, minha querida? Então, é isso que eu tenho aqui para passar para você. Espero ter ajudado. E conte sempre comigo. Um beijão. Bom, uma pausa que eu vou pegar aqui a segunda pergunta. Vamos para a pergunta do Carlos. Carlos Henrique Nogueira, nascido no dia 22 de março de 1986. A pergunta é, ele diz assim: ele não fala comigo, mas eu sinto que ele pensa em mim. Queria saber se isso é coisa da minha cabeça ou se ainda tem sentimentos. Vamos lá, meu querido. Vamos ver aqui a energia. Carlos Henrique Nogueira, nascido no dia 22 de março de 1986. Respondendo então a segunda pergunta aqui na live de tarô, do Rei de Copas Tarô. Bom, vamos lá. Bom, a energia, Carlos, vem aqui a carta da estrela invertida. Então, já abre aqui a consulta, meu querido, com uma energia de uma certa tristeza, né? Melancolia. Essa carta fala de desânimo, uma tristeza, sabe, da perda de esperança, mas não de esquecimento, tá? A estrela invertida mostra alguém que quer acreditar, mas está cansado disso, sabe?
cansado de esperar, cansado de tentar entender. Tá, meu querido? Cansado de se sentir sozinho. Então, aqui aparece alguém que não virou a página ainda. Aparece alguém que apagou a própria luz por um tempo, que não soube lidar com o que sente. Então, se a pergunta é se isso é coisa da sua cabeça, não, não é. A estrela invertida fala muito de pensamento noturno, daquela hora em que o silêncio pesa, a pessoa revive lembranças, conversas, cenas. Aqui existe sentimento, sim. Ele vem misturado com frustração e o medo de se decepcionar de novo. Agora vamos ver o que ele sente de verdade e por que isso não se expressa. Tá bom? Vamos aqui abrir no tarô. Nossa, que jogo forte! 2 de copas, 4 de espadas e a carta do diabo. Forte, 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 forte. Nossa. Olha, Carlos, o jogo vem profundo aqui para você, meu querido. Esse jogo aqui fala muito. 2 de copas é o sentimento correspondido. Aqui não tem imaginação, não tem carência criada sozinho. Existe esse vínculo, existe essa troca, existe essa conexão real aí entre vocês. Essa carta mostra que em algum momento houve reciprocidade verdadeira. Não foi, sabe, unilateral. Então, saiba de uma coisa, que se você está pensando nele, ele também está pensando em você. Principalmente porque vem essa carta do diabo aqui, tá? O 4 de espadas, aqui fala que não tem imaginação, tá? Porque o 4 de espadas fala aqui o seguinte para mim, que aqui a gente vê alguém, sabe, que se afastou para se proteger emocionalmente. Não é uma indiferença, não é cansaço, é alguém que pensou se continuar, né? Assim vai machucar ainda mais. Então ele para, ele se cala, ele se fecha, né? Mas por que ele deixou de sentir? Aí vem a carta do diabo. Então a carta do diabo fala de ligação intensa, de pensamento recorrente, de desejo, de apego, sabe? Aqui tem algo que prende e não solta. Tá? Aqui é aquela conexão que a pessoa tenta controlar, tenta racionalizar, mas volta o pensamento na cabeça, volta lembranças a todo momento. É dominante, tá? Então saiba, tá, meu querido, que existe algo aí no campo espiritual, tá? Que não estão deixando vocês dois em paz, tá? Aqui pode ser vários motivos, tá? O ideal é uma consulta particular, né? Para que algumas energias possam ser mexidas, movimentadas,
né, especificamente, e não assim ao vivo. Tá? Minha pergunta é preço acessível, você pode fazer com qualquer pessoa, mas algo me diz aqui que pode ter algum tipo de feitiço, alguma coisa aí, tá? Que estão prendendo. Pode ter sido você que fez, pode ter sido ele que fez, pode ter sido outra pessoa, né? Pode, o mais provável aqui que ou é você ou é ele, tá? Porque o pensamento puxa a todo momento. Todo momento você está pensando nele, principalmente à noite. Por isso que você faz essa pergunta. Porque ele vem, os pensamentos vêm a todo momento. Então, o que o tarô vem aqui falar para você é que ele também está pensando em você. É como se fosse, não, é uma ligação espiritual, energética, é forte. É uma forma de vocês estarem conectados, mesmo não estando juntos fisicamente. É algo muito lindo da espiritualidade. Olha, cheguei até a me arrepiar agora, gente, olha. E tá um calor. Tá, meu querido? Eu gostaria de passar mais tempo aqui, mas eu vou para a próxima pergunta, porque aqui já ficou muito, muito claro. Tá? Um beijo, fica com Deus. E uma boa noite para quem está chegando, acompanhando a live aqui. Bom, vamos lá. Eu vou responder aqui a terceira pergunta, que é da Renata Silva Moreira, nascida no dia 5 de julho de 1992. E a pergunta é: isso aqui se resolve sozinho ou eu vou continuar passando pelo mesmo ciclo se não olhar isso mais a fundo? Nossa, minha querida, que pergunta, né? Mas é isso que vamos ver e o tarô vai te responder. Vamos começar aqui com a energia. Bom, então a terceira pergunta de hoje, que é da Renata, vamos começar, Renata, com a energia. Bom, aqui vem a roda da fortuna. É uma carta positiva, né? Uma das mais positivas, né? Porque fortuna mexe, né, com a imaginação da gente, né? Mas olha, Renata, a roda da fortuna, essa carta fala de ciclo. Olha, justamente o que você está perguntando. Não é, gente? As cartas não são algo assim mágico, incrível, né? Que é de algo que vai e volta, né? E você não pergunta, você não diz assim, né? Se vai se resolver sozinho ou vai continuar, né? Tendo esse mesmo ciclo. Então, de momentos em que parece que melhora, depois se repete, né? Então a roda mostra que essa situação, né, não está parada, mas também não se movimenta, né? Não se resolve, sempre volta para o mesmo lugar. Gira, muda de fase, mas acaba voltando para o mesmo ponto, né? Então, se a pergunta é se isso se resolve sozinho, as cartas já mostram que o tempo sozinho não quebra ciclos. Não é verdade? Então aqui não parece castigo nem azar, parece um padrão, tá, minha querida? Então a roda da fortuna surge quando a pessoa aprende algo, mas não sustenta. Quando muda por um tempo, mas depois repete as escolhas, situações parecidas, dores parecidas, né? Ou seja, minha querida, se você não mudar as contas, né, o resultado vai ser sempre o mesmo.
É bem isso a roda da fortuna. Então já temos uma primeira direção aqui das cartas, tá, meu bem? Não vai mudar. Se você não fizer nada, vai acontecer de novo do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Vamos ver com o tarô. Tá, minha querida? Vamos ver com o tarô. Olá, meu querido. Bom dia. Marlene. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, então. Vamos respondendo aqui a pergunta da Renata. Bom, 6 de espadas invertido, valete de espadas, e 10 de espadas. Nossa, meu bem. Eu dou risada assim porque é tenso. Tá, meu bem? É tenso demais. Porque olha só, gente. 3 cartas de espadas e o próprio, né? Valete de espadas. Bom, a Renata quer saber se isso se resolve sozinho, né? Ou ela tem que fazer alguma coisa. Bom, Renata, esse jogo aqui explica muito, tá? Porque a roda da fortuna se abriu aqui. Porque o 6 de espadas, invertido, meu bem, mostra alguém que até tenta seguir, mas não consegue ir embora por completo. Sabe? Sai pela metade, volta no pensamento, volta no sentimento. Então, não é falta de vontade de mudar. É dificuldade de se desprender do que ainda dói. Tá, meu bem? O valete de espadas mostra a mente, né, ativa demais. Pensamentos excessivos, análise constante, sabe? Tentativa de entender tudo racionalmente. Então aqui tem alguém que pensa muito, mas sente mais ainda. Tá? Sente mais ainda do que admite. E o 10 de espadas, meu bem, fecha esse trio de cartas, né, com um alerta bem claro para você. Essa carta fala de esgotamento emocional. De um ponto em que a pessoa percebe que do jeito que tá não dá mais. Não é o fim da pessoa. É o fim de um modo de viver essa situação. Então, respondendo com sinceridade, isso não se resolve sozinho. O tempo por si só não quebra esse ciclo. Sem olhar o mais profundo, a repetição vai continuar a mesma. A boa notícia, meu bem, é que o 10 de espadas não vem para punir. Ele vem para dizer, daqui para frente, ou muda, ou machuca de novo. Então, você já machucou de novo, já machucou de novo, já machucou de novo. Agora a espiritualidade te trouxe aqui para você receber essa mensagem. Se você queria, né? Se você estava pedindo a Deus um sinal, veio aqui para você. Me despeço a todos. Um beijo para você, Renata, para a Juliana, para o Carlos. Termino essa live com a sensação de dever cumprido, porque as perguntas gratuitas que eu faço aqui em live é para ajudar. As cartas são para isso. E eu me sinto aliviado nesse momento porque eu tenho certeza que essas 3 pessoas que receberam essa mensagem aqui hoje à noite foram tocadas profundamente. E o nosso encontro nessa live não foi por acaso. Foi a espiritualidade. Um super beijo a todos. E meu WhatsApp tá aí, quem quiser mandar um oi e falar comigo. Tchau, tchau.